erros no manejo de hipertensão. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês verem o que eu tô vendo. Compartilhar. Eu quero compartilhar esta daqui. Pronto. Se vocês puderem confirmar para mim que vocês estão vendo tudo direitinho. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Acho que está tudo certo. Boa, vamos lá. Deixa eu me diminuir aqui na tela. Pronto. Bom, gente, 3 erros então no manejo de hipertensão dentro da PS que vocês normalmente repetem sem perceber e estragam o segmento e a segurança do manejo, tá? Antes de eu começar propriamente falando sobre como manejar e tudo mais, é importante que vocês tenham conceitos-chave com relação à urgência, à emergência hipertensiva, os critérios descritos, né? E eu vou trazer alguns exemplinhos aqui que vocês já conhecem todos os dias, porque senão a gente maneja a emergência como urgência e urgência como emergência e faz algo mais ou menos. E não só a gente pode estar cometendo erros importantes, mas também colocando o nosso próprio paciente em risco, seja de não manejar mais agressivamente uma pressão que talvez precisaria ter sido manejada, ou não fazer, ou fazer um manejo muito agressivo em situações que nem sempre a gente precisa fazer um manejo tão agressivo, tá bom? Então, galera, para começar, vamos de conceitos, certo? Vamos de definições. Confirmem só se tá dando para ver. Eu acho que tá, porque eu tô vendo aqui pelo meu celular. Mas se precisar que aumente, eu aumento aqui para vocês também, tá? Então, definições. Primeiro de tudo, elevação pressórica. Elevação pressórica. Ih, peraí. Elevação pressórica são valores acima de 130. Ixi, o que riscou aqui? Não sei. São valores acima de 130 ou 140, depender do guideline, tá? E a gente tem que lembrar que existe também a possibilidade de ser uma elevação crônica de algum paciente que tenha baixa adesão, né? O exemplo clássico é aquele seu João, a dona Maria, que toma remédio mais ou menos, que só toma quando tá alto, doutor, não sei o que lá, que ninguém tomou o tempo para explicar para ele que ele precisa, que ele não precisa. E ele de vez em quando tá com a pressão um pouquinho mais alta e aí sim ele toma. E quando não toma, ele vai lá para a UBS, ou então quando ele toma e não abaixa, ele vai lá e chega com 16, 17, 18. Aí ele tá bem. Ele não sente nada, ele não tem nenhum prejuízo, ele não tem nenhum tipo de sintoma. E lembrem que a clínica é sempre soberana, tá bom? Claro que não é a média do paciente que vai chegar com 180 por 120, e muito atenção com o paciente que vai chegar com 180 por 120. Porque, por definição, a princípio, isso seria uma urgência, tá? Mas a gente também pode ter um cuidado ali até na própria agressividade, tá bom? Porque a urgência, ela é uma elevação acima de 180 por 120, mas sem lesões de órgão-alvo, tá? Espera só um pouquinho que talvez a gente esteja aqui com alguns. Ah, não, acho que é a internet da Lorena que tá com problema, que é a nossa do suporte. Não, mas tá tranquilo aquilo, ó. Então, seguindo urgências, tem o risco aumentado de desfechos negativos, de infarto, de AVC, de insuficiência renal. Então, por isso a gente precisa atuar em cima delas, mas a gente não deve fazer algo agressivo, principalmente em pacientes mais idosinhos. Justamente porque a oscilação pressórica negativa, ela pode também acarretar em coisas ruins para o nosso paciente idoso.
Principalmente uma redução de nível de consciência, uma tontura, uma pré-síncope. Esse paciente pode cair, bater a cabeça e aí sim ele vai ter uma mortalidade e na verdade foi você que, entre aspas, causou aquilo, porque você reduziu a pressão de uma forma muito intensiva. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, tá? E a emergência, ela classicamente foi descrita acima de 160 por 120, mas atenção, não é obrigatório, tá? Porque eu já vi paciente com 14,9 tendo edema agudo de pulmão, tá bom? Já vi paciente com 15,9 tendo IAM. Então, tem evidência, seja clínica, seja laboratorial, no eletrocardiograma, de que pode estar acontecendo uma lesão de órgão-alvo, independente do valor, aquilo deve ser tratado como emergência. E isso é essencial, porque a gente não fica travado no valor. Ah, se está no valor assim, tá tudo bem, se não tá, aí eu vejo o que eu faço. E a outra questão é justamente o cenário de lidar com isso, porque obviamente ninguém consegue lidar completamente com uma emergência hipertensiva dentro de uma UBS. Mas, Vinícius, mas o que que eu vou fazer? Calma, que eu vou chegar lá, fica até o final da aula que eu explico para vocês, beleza?